Fala galera, aqui é o professor Schmitz. Bom, vamos para mais uma aula sobre o famoso espelho de Lloyd, tá? É um tema bastante interessante que envolve o fenômeno da interferência da luz. Esqueçam também de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Beleza, galera? Vamos lá? Nós vamos iniciar aqui o chamado espelho de Lloyd, que é uma maneira bastante interessante da gente realizar o famoso experimento da fenda dupla de Young, no qual nós iremos estudar a interferência da luz em cima de um anteparo. Imagina um anteparo em que eu vou projetar ali uma figura de interferência, que nada mais é do que um padrão de franjas claras e escuras. Bom, o experimento de Lloyd ele consiste no seguinte, ó, nós temos aqui um espelho plano e aqui um anteparo. Vamos considerar que aqui eu tenho uma fonte de luz, tá? Uma fonte F, tá? Que emite luz de determinado comprimento de onda. Bom, esta fonte ela vai emitir raios de luz, tá? Que vão se propagar. Por exemplo, o primeiro aqui é o raio de luz que vai incidir diretamente da fonte sobre a tela, tá? Imagina um determinado ponto ali da tela, eu tenho esse raio de luz que vai percorrer o caminho ondulatório que eu vou chamar de S1, tá? Bom, mas vai existir um e somente um raio de luz que também vai sair de F, vai refletir no espelho e vai incidir também nesse ponto, interferindo com o raio S1. Esse segundo raio vai percorrer um caminho ondulatório diferente, tá? Bom, como é que eu acho o ponto do espelho em que esse raio irá atingir? Vamos lembrar daquela construção da ótica geométrica. Ó. Digamos que a fonte está a uma distância D do espelho. Eu vou rebater a fonte no espelho, vou pegar a imagem dela aqui assim, ó. Digamos que aqui é o ponto F', né? Como é um espelho plano, essa imagem está simétrica em relação ao objeto, ou seja, aqui também vale D. Bom, o raio 2, tá? Ele vai percorrer um caminho que é o seguinte, ó, você vai traçar uma reta ligando F' ao anteparo. Ó. Olha só. Eu vou determinar com isso exatamente qual é o ponto do espelho em que o raio vai incidir. Ou seja, o raio vai ter que incidir exatamente nesse ponto que está aqui. Ó, esse é o ponto do espelho em que a luz irá refletir exatamente ali no ponto A. Bom, esse caminho aqui é o que a gente está chamando, né, em laranja, é o S2, tá? Se esses raios atingirem aquele ponto A em fase crista mais crista ou vale mais vale, nós vamos ter ali uma interferência construtiva, uma franja clara. Mas se esses raios atingirem ali em oposição de fase, nós vamos ter uma interferência destrutiva, ou seja, uma franja escura. Observe que S1 é esse caminho que está aqui e o S2, ó, já que esse caminho mais esse corresponde, né, ao caminho que vai de F' até o ponto A, tá? Então eu vou pegar a diferença de caminho ondulatório, a diferença de marcha, que eu estou chamando aqui de delta, que no caso aqui é S2 menos S1, né? Nós sabemos que essa diferença de marcha vai ser N lambda sobre 2, tá? Lembrando que ao incidir no espelho, a luz sofre reflexão com inversão de fase da onda, já que a onda está se propagando do ar para o meio mais duro, que é o espelho, né? Então ali você vai ter uma reflexão com inversão de fase. Então F e F' estão emitindo em oposição de fase. Então, para essa situação do espelho, se o N for par, 0, 2, 4, né? A gente vai ter a interferência, na verdade, destrutiva,
que vai ser uma franja escura, tá? Agora, para N ímpar, 1, 3, 5, né? Nós vamos ter na região uma interferência construtiva, por exemplo, uma franja clara, tá? Então vamos determinar qual é a posição de cada uma dessas franjas de interferência. Bom, olha só, gente. Aqui é fácil, né, perceber, ó, que esta distância aqui, que eu vou chamar de Dzão, né, é exatamente igual à experiência de Young, né, como se eu tivesse aqui uma tela com duas fendas, né? A distância entre as fendas, geralmente lá na experiência a gente chama de D, aqui na verdade a distância entre as duas fendas é 2D, tá? E a distância das fendas até o anteparo é o Dzão, que tem que ser muito maior que D, tá? Lembrando que esse Dzinho é bem pequenininho. Então olha só, gente, o delta, portanto, vai ser, o que é S2? Eu posso fazer um Pitágoras aqui, ó, né? Eu posso efetuar um Pitágoras, no qual aqui, né, a posição de cada franja aqui, a gente está chamando de Y, né? Vamos chamar de Y, vai ser Y mais D, né? Ó, Y mais D e aqui é Dzão. Então vai ficar, ó, S2 raiz de Dzão ao quadrado mais Y mais Dzinho ao quadrado. Subtraído, né, de S1, tá? O S1, galera, olha só, se a gente pegar aqui assim, né, ó, 90 graus aqui assim, né, ó, que é o Y, né? Observa que vai ser Y menos D e Dzão, ó. Então fica raiz igual Dzão ao quadrado mais Y menos Dzinho ao quadrado. Né? Essa é a nossa diferença de marcha. É só trabalharmos um pouquinho essa matemática aqui. Eu vou pegar esse Dzão, colocar em evidência, jogar para fora, né? Vai ficar Dzão que multiplica raiz de 1 mais Y mais Dzinho. Olha só. Y mais Dzinho sobre Dzão ao quadrado, né, subtraído de raiz de 1 mais Y menos Dzinho sobre Dzão ao quadrado. Isso tudo que multiplica Dzão, tá? Bom, perceba que como Dzinho é muito menor do que Dzão, esse termo que está aqui ao quadrado é muito menor do que 1. Se eu chamar isso daqui de x, tá? Esse x é muito menor do que 1. Então eu vou fazer uso daquela famosa, né, aquela famosa aproximação. 1 mais x elevado a n é aproximadamente 1 mais nx, se esse x for muito menor que 1, que é o nosso caso, né? Esse termo aqui, y mais d sobre Dzão ao quadrado, ou y menos d sobre Dzão ao quadrado, esse é um número muito menor do que 1. Então eu posso escrever que o delta vai ficar Dzão que multiplica. Aqui é elevado a meio, então vai ser, olha só, meio de 1 mais y é 1 mais, vamos escrever direitinho aqui, então vai ser esse primeiro termo, 1 mais meio, né, que é o n, mais meio que multiplica y mais dzinho sobre dzão ao quadrado, né, subtraído de 1 mais meio que multiplica y menos dzinho sobre dzão ao quadrado, tá? Olha lá. Bom, a gente pode pegar esse meio, tá? O 1 menos o 1 vai simplificar, tá? A gente vai pegar esse meio e jogar para fora, então fica dzinho sobre 2, tá? E aqui dentro do parênteses, ó, nós vamos ter um d ao quadrado, tá? Que vai ficar aqui assim, d ao quadrado. E eu vou desenvolver y mais d ao quadrado, y menos d ao quadrado e subtrair.
Observe que y ao quadrado vai cortar com y ao quadrado, d ao quadrado, porque é menos, vai cortar com d ao quadrado. Aqui vai ficar 2yD menos 2yD, ou seja, 4yD. De tal maneira, ó, que fazendo as devidas aproximações, né, simplificações, o delta, né, a diferença de marcha, vai ser 2ydzinho sobre dzão, né? Dzinho sobre dzão, que são elementos do próprio experimento. E isso tem que ser, na verdade, o quê? N lambda sobre 2. Portanto, a posição y de cada franja, tá, vai ser dada como sendo n, né, proporcional a esse n, tá? Aí nós vamos ter lambda dzão sobre 4dzinho, tá? Então, aqui nós achamos a posição de cada franja de interferência, lembrando que nesse caso, para o N 0, 2, 4 par, vai ser uma franja escura, uma interferência destrutiva, e para o N ímpar, né, 1, 3, 5, vai ser uma franja clara, que é uma interferência construtiva, tá? Um detalhe importante é que alguns autores utilizam aqui D sobre 2, tá? Para que a distância entre F e F' seja D, então na verdade ficaria um 2D, tá? Só estou definindo D de uma maneira diferente, tá? Então assim nós determinamos, tá, a posição das franjas claras e escuras. Então essa é uma maneira bastante simples da gente efetuar na prática o experimento de fenda dupla de Young, tá? Existe uma outra maneira que é o chamado biprisma de Fresnel. A gente vai usar um par de prismas, tá? Que também vai criar, cada prisma vai criar uma imagem de uma fonte, tá? E a gente também vai observar um padrão de interferência. O biprisma de Fresnel, tá, vai ser o tema de uma nova aula que eu vou gravar, tá? Então fiquem ligados, né? Se inscrevam no nosso canal e não esqueçam de ativar as notificações. Valeu, galera! Até a próxima!